brancos conheceram. Era um outro tipo de floresta, era um outro tipo de mata. Nós fizemos um trabalho nessa terra aqui de alta tecnologia que os brancos ainda não conseguem entender, que eles chamam de terra preta de índio, que você vê ter mais de metro de terra fértil, que foram os séculos ali construindo. Um tipo de tecnologia que eles não sabem como é que foram feitas, porque eles não conseguiram fazer na Europa. A Europa foi desertificando. Hoje alguns países mudaram essa concepção porque aprenderam com a gente aqui. E é tudo plantado. Enquanto que aqui que ensinamos, não temos mais árvores. A gente vai andar pelo meio da rua de Camaçari, o sol é escaldante. Você procura um lugar para estacionar o carro, não vai achar uma sombra. É muito quente. Isso numa cidade que tem um polo petroquímico que deixa todo mundo doente. Então a gente precisa ter uma sensibilização maior para que a gente possa todo mundo viver bem, porque todo mundo hoje faz parte de nossa família brasileira, de nossa família tupinambá, porque teria sido mais fácil ter matado todo mundo que chegou aqui, mas se os nossos antigos aceitaram, é porque tinha uma determinação para a gente aqui. E já que estamos todos nós aqui, é melhor aprendermos a viver como uma grande família. E é esse saber que o Ocidente vai sempre buscando, mas ele repagina e coloca com os nomes deles. Um dos livros de psicologia mais antigos que tem é o Kama Sutra, é indiano. Depois que ele foi traduzido para os ingleses, aí começaram a surgir tantas teorias. Só que ninguém vai falar, não, eu me inspirei num livro indiano que eu li, porque é uma sociedade ainda preconceituosa, cristã. E aí a gente tem que estar buscando nos escutar para poder aprender a diferenciar o que é o que. Porque o conhecimento está aí. A pessoa falar, não é meu, é muita ousadia. É muita... O Heinecker foi um dos que... Provavelmente eu estudei ele, mas não guardei a mensagem dele. Porque na academia o Heinecker foi estudado, mas a fala que você colocou tem uma... muito similar à questão dos povos orientais e tal. Mas se for para a verdade, o pensador acima, ele esquece os interesses, né? A influência que ele sofreu passa a ser totalmente corporal. A academia tem necessidade, quando precisa ser dono daquela área, esse grande e tal. Alguém tem mais alguma pergunta? A colega me perguntou, meu nome nativo é Endereko Piaeté Tupinambá. Meu nome de registro é Marcos Helder. Aí tem gente que me chama de Marcos Helder, tem gente que me chama só de Piaeté. Aí fica o critério. Muito do que você falou eu iria perguntar, mas é mais sobre o futuro. Recentemente, no dia 28, da passagem do dia 28, logo após as eleições, uma aldeia em Pernambuco e outra em Mato Grosso do Sul foi atacada. Um posto médico em uma escola indígena foi incendiada por discurso de ódio. E eu gostaria de saber, diante do que nos espera tanto na questão do Brasil e na questão de mundo, na tendência liberal, de crescimento econômico e de mundo mesmo, nessa perspectiva de Bauman, em que a sociedade vai por consumo, e se estamos falando de uma sociedade de consumo, estamos falando de prejudicar a natureza, e eu acho que você tem uma preocupação muito grande com a natureza e com a terra, como você fala, e eu gostaria de saber se você tem medo do futuro para você e para a sua comunidade, tanto em dessa questão de discurso de ódio, daquela questão de acreditar como um índio como um peso, porque um dos mitos é que o índio é tido como preguiçoso ou que recebe dinheiro da FUNAI, e essa tendência da meritocracia em dizer que o índio deve se guiar por suas pernas é preocupante para mim, e eu gostaria de saber se é preocupante para você, tanto nessa questão da educação também do índio, já que a nossa educação deve ser contextualizada, e se o mesmo conteúdo que a gente tem aqui na escola, na cidade,
É o mesmo conteúdo que tem no rural, como é que pode competir uma criança, talvez uma aldeia, e para nós aqui, uma criança aqui na cidade? Toda essa questão é preocupante para mim. Eu queria saber se você tem essa preocupação para o futuro. Ok, professora. Um sábio, Krenak é um povo lá do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, aquele rio que foi destruído pela barragem de Mariana criminosamente, que ninguém foi indenizado, e que a empresa agora está livre, paz e amor, e as comunidades rurais indígenas e outras não indígenas, está todo mundo sofrendo. Aí esse sábio falou, Ailton Krenak: nós, povos indígenas, estamos resistindo há 518 anos. Eu não sei como os brancos vão resistir ao que está para vir. O que aconteceu é grave, mas infelizmente ainda é comum. Boa parte das lideranças indígenas foram assassinadas, e como costumamente são assassinadas. Grandes guerreiros, grandes heróis, grandes caciques de seus povos, assassinados pela Polícia Federal, assassinados por jagunços, e fica tudo por isso. Estávamos preocupados, mas muito desses assassinatos foi no governo de Lula. E Lula também falou que o indígena era um empecilho ao crescimento do Brasil quando estávamos protestando contra a construção de Belo Monte. Dilma não recebeu os povos indígenas quando foi eleita e tomou posse. Então nunca foi fácil para o indígena. E a gente vai continuar resistindo. Porque o que nos sobrou foi resistir e se adaptar. Em Camaçari você vai ver poucas pessoas que vão falar são indígenas, porque às vezes eles não se assumem indígenas, se assumem nativos, se assumem caboclos. Porque durante muito tempo o termo indígena já foi criminalizado. Tudo isso, o indígena ser preguiçoso. Certa vez eu fui conversar com uma parente minha, aí ela falou: eu não sou índia não, eu sou trabalhadora. Porque na cabeça dela o índio era uma coisa muito negativa. Hoje isso está mudando. A gente passou a ter esse orgulho de ser nativo. E as coisas podem se adaptar de novo. Quando o bicho pega demais, a gente se adapta. Porque não adianta botar o peito para bala. Mas em alguns outros pontos vai ter resistência e vai ter luta armada. Porque eles querem nos matar já são séculos. Disseram que nós estávamos extintos há séculos. Aí chega o IBGE, faz uma pesquisa e descobre que Camaçari tem 1000 indígenas. Como é que foi extinto? Não, a gente continua aqui. E não somos só 1000. Somos muito mais do que 1000. Só que muitos desses chegam na hora e falam: não, eu sou pardo. Se cresceu sendo chamado de pardo, vai dizer que vai falar que é índio. Se falaram que para o índio, para ser índio, tem que ter o olho puxado, o cabelo liso, pele morena. E aí de repente a pessoa nasceu com os cabelos cacheados, nasceu com o cabelo crespo, nasceu loirinho. E aí, como é que ele vai se assumir? Só que ele cresceu dentro daquela espiritualidade. Que a espiritualidade não nos abandona, o nosso sentimento não nos abandona. Só que como a gente não nos conhece a fundo, a gente se confunde quando chega um pastor e fala uma palavra bonita, e aí esse seu sentimento, essa sua força que tem, termina sendo iludida por um outro caminho que não é a sua existência. É um caminho que não é o seu caminho. Você tem que achar o seu caminho. Você pode acreditar em Jesus? Poxa, é claro, Jesus é um grande mestre. As palavras que ele falou da unidade com o Criador, essa unidade é o que nós vivenciamos. Essa unidade é que é o envolvimento.
quando ele falou, meu pai pode pegar dessas pedras e virarem adoradores, porque é unidade. A pedra pode estar adorando também com alegria, e de repente pode ter uma pedra ali, a gente só vê no desenho animado, né? Pode ter uma pedra resmungando, porque eu não viro logo brita, me destrói. Mas tem alguma pedra que vai agradecer, porque as pessoas também são assim. As pessoas estudam na faculdade pública. Hoje eu sou estudante de Direito, estudo na UFBA, noturno. Direito noturno numa federal é por conta do ProUni. Eu fiz o Enem, que tive que fazer o SISU, e entrei por cota. Eu tenho como reclamar da cota? Eu tenho como pedir para destruir a cota? Claro que não. Na UFBA só tinha gente branca. Curso de Direito, então, os professores, a maioria são todos brancos. E todos bem ricos, né? Porque o professor é juiz, o professor é promotor, o professor é outras coisas. Todos olham para alguns alunos de uma maneira, poxa, porque dentro da sala de aula tá que nem aqui, tá tudo misturado dentro da sala, mas os professores não. Se vai para pós-graduação também não. É muito difícil ter uma pessoa indígena ou negra na pós-graduação. Ainda mais porque pede para falar inglês fluentemente. Aí bota uma pessoa, fala em inglês comigo agora. Você, how are you? Aí não deu certo não. Aí pede uma fluência que a pessoa tem que ter uma outra condição para poder ter esse acesso. Aí fala, não, mas os livros são em inglês. Mas aí tem um tradutor do Google, né? A gente tem outras ferramentas de buscar esse conhecimento. Precisa dificultar a entrada. Para ser professor, então, nossa, eu contei na faculdade de Direito 5 professores não brancos, né? Porque os que são brancos você vê logo, os que não são brancos eu contei 5 professores. Mas antes de Direito, eu sou jornalista por formação também, e sou funcionário público aqui da Câmara Municipal de Camaçari, porque nós estamos em todos os lugares. Minha irmã, tem uma irmã que também é funcionária pública, a outra também. Minha mãe também foi funcionária pública. E aí quem não é empresário tem que trabalhar em algum lugar. Quem não é empregado do privado tem que buscar o público, né? Para a pessoa que gosta de falar um pouco demais, é melhor realmente estudar para ser funcionário público, porque vai ter um pouco mais de liberdade, porque patrão é um problema. Quando eu me formei em jornalismo, fui trabalhar aqui em Camaçari. Aí, como o Camaçari tinha muito problema, eu ia denunciar, aí a minha chefe falou, você acha que é Clark Kent ou Super-Homem? Mas não é não. Aí terminei me tirando, né? Eu fiz, vou fazer o quê, né? A gente não sabe puxar saco, a gente não sabe não falar as coisas que estão acontecendo. Aí eu vi o perigo que é o jornalismo, ainda mais nessas épocas que a ditadura dá para voltar. Jornalista é o primeiro ao seu alvo. Jornalista, professor, eles não gostam dessas coisas, porque as pessoas que trabalham com a mentira não gostam da verdade. E eu fico até confuso com o livro das Escrituras Sagradas, porque minha aldeia foi catequizada, né? Eu também fiz a crisma, fui batizado, e até hoje eu leio muito a Bíblia para poder aprender, né? Já que eles nos destruíram com essa palavra, a gente tem que entender o que é que essa palavra está dizendo. E as palavras de Jesus eram as coisas tão bonitas, e aí a gente ia seguindo, aí via as palavras do apóstolo Paulo tão duras, tão ferrenhas, e eu terminei vendo que muita parte das igrejas seguiram esse tal de Paulo e esqueceram do tal do Cristo. Porque se o Cristo realmente fosse pessoa que fosse a palavra dele dada, eu acho que os povos indígenas e o Brasil eram paraíso na terra, e todo mundo tinha vivido em harmonia, e não ia ter precisado trazer nossos irmãos africanos para sofrerem aqui também, e a gente ia viver numa outra realidade, porque era isso que Cristo queria. Quando ele falava para o rico, dê tudo o que você tem, aí chega Paulo e fala, escravo, trabalhe para o rico feliz. É uma situação muito diferenciada. E até hoje as pessoas estão sendo escravizadas por falta de entendimento. Mas o próprio Jesus manda, vasculha nas Escrituras. Mas o Paulo fala, eu não preciso ser capacitado, Deus vai me capacitar. Não acredite nisso não, estudem. Vocês estão na escola, estudem. Vão fazer o Enem, estudem. Vão fazer faculdade, estudem.
Querem conquistar suas coisas, se não for num casamento muito bom, se não ganharem na loteria, estudem, porque